Vamos continuar então o nosso estudo da escola dominical a respeito do compromisso com os nossos irmãos da fé. Então, na primeira parte, nós vimos que esse compromisso é destacado por Pedro no capítulo 4 da primeira carta de Pedro, versículo 7 até o versículo de número 11. Então, 1 de Pedro 4, do 7 ao 11. E nós vimos até agora que esse compromisso com os irmãos da fé, em tempos difíceis, ele deve ser manifestado de duas maneiras, destacadas por Pedro. Versículo 7, por meio da oração, nós destacamos isso aqui, né? Vou voltar. Por meio da oração, devemos orar pelos nossos irmãos na fé, né? Devemos orar por todas as pessoas. Mas por que eu destaco aqui aos irmãos da fé? Porque em tempos difíceis, a tendência é que a igreja, os irmãos da fé, eles se dispersem, né? Uns dos outros. Então, por isso, destaque aqui aos irmãos de dentro, né? Aos irmãos da fé. E nós vimos também que esse compromisso é expresso por meio do amor. Vamos continuar vendo o que esse texto diz para nós, os outros meios com os quais nós podemos expressar este compromisso com os nossos irmãos da fé. Eu peço que você leia aí, capítulo 4, versículo 9, que você leia juntamente comigo, que você acompanhe a leitura. Versículo 9. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Então, nós temos mais uma questão aqui. Né? Como podemos exercer esse compromisso? Sendo hospitaleiros. Mutuamente aqui é que uns aos outros, né? Eles deveriam receber uns aos outros em suas casas. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. A hospitalidade é algo muito importante, uma marca entre os crentes. Isso era especialmente necessário nessa época. Veja que coisa curiosa, né? Nós estamos vivendo uma pandemia e hoje está mais difícil ser hospitaleiro, porque a ideia é que a gente não fique recebendo visitas em casa, né? O tempo inteiro. Essa é a ideia dos nossos tempos, né? E essas são as orientações aí dos órgãos de saúde. Então, na medida do possível, nós devemos realmente evitar. Mas, em um contexto que é um contexto normal, que não é o contexto de uma pandemia, e especialmente no contexto da época em que os crentes eram perseguidos, e muitas pessoas, muitos crentes, eram perseguidos fisicamente e eles também eram perseguidos de outras maneiras. Alguns crentes, pelo fato de ser crentes, tinham seus empregos retirados. Tinha a sua fonte de lucro ali. Alguns trabalhavam na agricultura, outros trabalhavam com tecidos. E existia ali, não como é hoje, né, os sindicatos, mas naquela época uma espécie de organização de cada uma dessas áreas de trabalho. E quando uma pessoa aceitava a fé cristã, essa pessoa geralmente era rejeitada, essa pessoa realmente era excluída desse círculo e ela acabava ficando sem o seu ganha-pão. E algumas vezes acabava ficando sem condições de ter um lar, uma casa e assim por diante. Por isso a importância da hospitalidade, especialmente nesse contexto aqui. Era importante então que os irmãos olhassem a necessidade dos outros e se tivessem algum irmão, obviamente ali sem ter onde dormir, sem ter o que comer, o irmão que tem condições deveria receber essa pessoa. Óbvio que o contexto da época dava mais margem para isso, né? Por conta de toda a perseguição. É até mesmo engraçado como Pedro destaca aqui, né? Que essa hospitalidade, ela deve ser sem murmuração. Porque é óbvio que há uma tendência no nosso coração, né? O nosso coração é tremendamente falho, de fazer alguma coisa por obrigação, né? Poxa, eu tenho que receber esse irmão, e ali recebe aquele irmão, mas aí fica ali no coração murmurando, resmungando, poxa, eu não queria recebê-lo, porque, como eu disse em outro vídeo, a convivência presencial é diferente da convivência virtual. A convivência presencial traz um ônus, né? Traz algumas dificuldades que nós não encontraríamos numa convivência apenas virtual. Então, a questão das opiniões pessoais, a questão de conviver com costumes diferentes e assim por diante.
Na época que eu fiz o seminário, né, eu terminei o seminário ano passado, era muito interessante porque nós vivíamos ali junto com outros seminaristas e nós tivemos que aprender isso na prática, né? Cada um tem o seu costume, uma pessoa gosta de dormir com a luz acesa, o outro gosta de dormir com a luz apagada. Então, um gosta de dormir com o ventilador, por mais que estivesse frio, e o outro não gosta. Então, as pessoas têm que saber, né, conviver ali, tem que chegar a um acordo, né? Então, o que o Pedro está destacando aqui é que essa hospitalidade tem que ser sem murmuração. Em Hebreus capítulo 3, versículo 2, também tem um texto que fala sobre hospitalidade e destaca uma coisa interessante que aconteceu no passado, Hebreus 13, 2, e diz o seguinte: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Ele está falando de uma questão aqui do Antigo Testamento, em que algumas pessoas, sem saber, receberam ali algumas pessoas em suas casas, e sem eles saberem, eram anjos, né? Daí a importância, então, da hospitalidade. Um ponto que nós devemos destacar em relação a isso, quando nós falamos de hospitalidade, quando nós falamos de ajudar ao próximo, veja que todas estas atitudes e virtudes cristãs, elas estão sujeitas à lei de Deus. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que até mesmo a ajuda que nós damos para as pessoas deve ser uma ajuda que deve ser estudada. Nós temos que pensar se através dessa ajuda nós não vamos quebrar outro mandamento. Então, por exemplo, seria conveniente um pai de família abrir a sua casa e receber vários mendigos, né? Um pai de família que tem filhos, em nome da hospitalidade? Talvez ele estivesse colocando em risco a sua própria família e quebrando outros mandamentos, né? Por exemplo, o mandamento 6º, que diz não matarás, que tem a ideia de que nós devemos preservar a vida das pessoas, inclusive dos nossos parentes. Então devemos entender que essa hospitalidade, essa ajuda, a ajuda que um cristão faz por alguém não é uma ajuda leviana, não deve ser uma ajuda só por obras, deve ser algo pensado, deve-se pensar se não está se quebrando a lei de Deus. Até porque também muitas pessoas abusam da ajuda. Muitas pessoas buscam ajuda porque precisam, outras buscam ajuda porque se acomodaram com a situação. Então nós devemos avaliar isso. Uma prova disso que eu estou falando é que mesmo nessa época aqui da igreja primitiva, que era muito costume as pessoas receberem outras pessoas em suas casas, e era muito costume também de os presbíteros, pregadores, os evangelistas, como o apóstolo Paulo, por exemplo, passar em cidade e os crentes recebiam esses apóstolos, né, em suas casas, né? Quem viajou mais foi o apóstolo Paulo, então recebia o apóstolo Paulo. Era muito comum isso acontecer. Só que algumas pessoas começaram a se aproveitar disso. Então, falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstolos começaram a se aproveitar disso e passavam de casa em casa com a desculpa de pregar o evangelho ali e acabavam morando na casa, né? Acabavam comendo ali, usufruindo de tudo que tinha ali. Uma prova disso, que eu estou falando, é um documento dos primórdios da igreja chamado Didaquê dos 12 Apóstolos. E ele fala sobre isso, fala sobre essa questão de que algumas pessoas abusavam da hospitalidade das outras. E diz o seguinte, esse documento: acolham cada apóstolo como se fosse o Senhor, mas ele não deve ficar mais que um dia, porém, em caso de necessidade, mais outro dia. Se ele ficar 3 dias, é um falso profeta. Até engraçada essa citação. Por isso, nós devemos fazer o bem às pessoas, mas avaliando que não existe um bem absoluto. A hospitalidade, a atitude de doar uma cesta, tudo isso tem que ser feito. Mas essas coisas não são boas por si mesmas. Elas não são um fim em si mesmas. Elas devem ser avaliadas à luz de outros mandamentos. Sempre com sabedoria, sempre com prudência. Hoje em dia, dificilmente a gente vai precisar receber alguém na nossa casa, né, porque vivemos num contexto bastante diferente daqui. Mas como que nós podemos demonstrar o que está em essência aqui? Em essência aqui, essa hospitalidade, que está em essência aqui no pensamento de Pedro, é o amor e o cuidado por aqueles que precisam. Então nós devemos avaliar dentro do nosso contexto, dentro da nossa comunidade,
dentro da nossa cidade, avaliar aqueles que precisam de algo verdadeiramente, nós devemos então procurar ajudar essas pessoas, como a igreja mesmo, a igreja cristã de uma forma geral está fazendo pelas comunidades, para aqueles que precisam. E o último ponto que eu quero compartilhar com vocês, que é o último meio aqui destacado por Pedro, com o qual nós podemos expressar o compromisso com os irmãos da fé, especialmente em momentos de dificuldade. O último meio é por meio dos dons aí. O último meio é em relação aos dons, né? Ou seja, outra maneira de nós demonstrarmos o nosso compromisso com os irmãos da fé é exercendo os nossos dons para benefício destes irmãos. Seja qual for o dom que tenhamos. Pedro destaca isso então, versículo 10, versículo 11. Vamos ler estes versículos? Verso 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, cada um, segundo o dom que recebeu. A ideia é que Deus capacita cada crente com dons para benefício da comunidade. Ou seja, nós não temos aptidões, dons, talentos, facilidades e assim por diante, simplesmente para usar em nosso próprio benefício. A ideia aqui é de que usemos estas coisas para benefício da comunidade e, claro, primeiramente, claro, para a glória de nosso Senhor. O texto destaca como bons despenseiros, a palavra literalmente aqui, administrador do lar. A ideia aqui é como, trazendo para o nosso contexto, é como a dona de casa, né? A dona de casa, ela tem uma despensa ali, um lugar onde ela guarda todo o alimento, né? Quando ela faz, geralmente as mulheres que fazem isso, né? Fazem a compra e guardam o alimento ali no armário e tal. Ela sabe onde fica tudo, ali, né? E quando chega alguém em casa, quando chega uma visita, ou quando tem que fazer um almoço, a janta, o café da manhã, ela vai lá e ela retira aquilo que é necessário. Então a ideia comparada à questão do despenseiro aqui, é a pessoa que sabe o que retirar no momento certo. Então por isso ele diz como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Ou seja, usando aquilo que Deus deu, aquilo que foi dispensado a nós, aquilo que Deus deu, usando da maneira certa, no momento certo, de acordo com as Sagradas Escrituras. Eu digo é importante da maneira certa, porque a gente não acredita na máxima de que os fins justificam os meios. Para nós isso é uma grande mentira, biblicamente é inaceitável um pensamento desse, né? Os fins justificam os meios. Então, para que a gente faça algo bom, por exemplo, para que a gente pregue o evangelho da verdade, não é qualquer meio que deve ser utilizado. É óbvio que nós devemos fazer aquilo que é certo e da maneira correta, né? Deus também se preocupa com a maneira correta. É abundante a demonstração bíblica dessa verdade. Um exemplo disso é em relação ao culto, né? O culto ele deve ser feito, mas ele deve ser feito de qualquer maneira? Não. Obviamente não. O culto não deve ser feito de qualquer maneira. Então, com a desculpa de se fazer o culto, pode ser aceito qualquer culto? Não, porque os fins não justificam os meios. Então, o culto deve ser feito, ele é um fim, cultuar a Deus, mas ele deve ser feito da maneira correta. A nossa Confissão de Fé de Westminster destaca isso de uma maneira muito bonita, dizendo que o culto a Deus não deve ser feito de acordo com as imaginações humanas, né, com aquilo que o ser humano inventa, mas ele deve ser feito da forma que Deus prescreveu. Por isso é importante a gente fazer a coisa certa da maneira correta também. E o verso 11 diz o seguinte: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Nós temos aqui recomendações que têm a ver, pelo menos, com duas questões, com duas áreas. É uma recomendação aqui. Claro, o nosso ponto fala de serviço, né? Os dons, né? O uso dos dons.
Pedro destaca aqui que existem dons que são relacionados com a fala e existem dons que são relacionados com o serviço. Então a ideia aqui, se alguém trabalha com a fala, se alguém prega, ele deve servir de determinada maneira. Se alguém serve, ele deve servir de determinada maneira, de outra maneira. Então, por isso ele destaca aqui, né? Quem fala, fale de acordo com a palavra. Então, quem tem essa responsabilidade de falar na igreja, tem que falar de acordo com a palavra. E falar de acordo com a palavra é se despir de, por exemplo, filosofias e ideologias que são contra a Escritura sagrada. Se não, uma pessoa que fala e não é de acordo com a palavra, essa pessoa é um falso mensageiro. Em outras palavras, um falso profeta. Quem serve, porque algumas pessoas não têm capacidade dada por Deus para falar a palavra. Deus não chamou todos para isso. Mas também, nem todas as pessoas têm a capacidade de servir. Então, algumas pessoas têm uma capacidade maior de fazer determinados serviços na igreja. Embora, não estou dizendo que a fala aqui, que a pregação não seja um serviço. É um serviço. Mas o que parece que Pedro está destacando aqui dois níveis desse serviço, né? Aqueles que falam e aqueles que servem de uma maneira, talvez limpando ali, né? Fazendo um trabalho de diácono, outras coisas relacionadas a isso. Então, quem serve na força que Deus supre. E nós temos no finalzinho aqui uma doxologia, né? Uma glorificação a Jesus. Seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Outros textos da Escritura corroboram, vão na linha aqui do que Pedro, do que acabamos de destacar da carta de Pedro, essa questão dos diferentes dons, né, que a igreja tem, que todos devem ser usados para a glória de Deus e para o serviço da igreja. Por exemplo, Romanos capítulo 12, verso 6, diz o seguinte: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou que ensina, deve se dedicar em fazê-lo. Verso 8, ou que exorta, faça com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Então, não importa o dom que você tenha recebido, isso deve ser usado da melhor maneira para a glória de Deus e, dentro do contexto aqui, respeitando sempre o compromisso com os nossos irmãos da fé. Mas é claro que não é fácil descobrir para que a gente foi chamado. Algumas coisas são claras, né? Por exemplo, todos na igreja foram chamados para evangelizar. Todos devem ter esse compromisso. Por exemplo, quem tem filhos, obviamente foi chamado por Deus para ser pai. A responsabilidade já foi colocada. Nem todos exercem da melhor maneira, mas quem tem filhos tem essa responsabilidade. Entretanto, nem sempre a pessoa consegue ter uma visão clara daquilo para o que ela foi chamada por Deus. Por isso, Spurgeon, pregador do passado, ele diz que o ser humano é o único ser, ele tá colocando os animais, né, juntos, né? É o único ser dentre os animais que sempre se mete, ou tem essa tendência de se meter onde não é chamado. Ele diz que uma águia não quer nadar, né, não vive debaixo da água. Um peixe não pretende voar, mas o ser humano acaba se metendo onde não é chamado. É muito complicado isso, porque a pessoa acaba sendo responsabilizada por Deus, né, de acordo com aquilo que ela está fazendo. Tiago fala sobre isso em sua carta. Ele diz, olha, não queiram muitos de vós ser mestres na igreja, sabendo que sobre os mestres virá um juízo maior da parte de Deus. As igrejas, geralmente, têm um pouco de dificuldade de trabalhar com serviço. A igreja moderna, em geral. Porque a ideia de servir a Deus na igreja, na cabeça das pessoas e até na cabeça dos líderes, está associada ou à pregação ou ao louvor. Quando alguém diz, eu sirvo naquela igreja, então as pessoas já pensam, né, ou na pregação ou no louvor. Essa é uma ideia equivocada. A pessoa pode servir na igreja e também na sociedade de diversas maneiras. Quem tem uma profissão, um médico, por exemplo, ele é cristão, ele pode servir a Deus com essa profissão, fazendo tudo para a glória de Deus,
seguindo a ética da sua profissão, procurando glorificar o nome de Deus em tudo. O que nós vimos então hoje nessa escola dominical, à distância, né, que Deus tem preparado para nós, nós vimos que nós temos que ter um compromisso com os irmãos da fé. E esse compromisso é destacado por Pedro aqui, na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versos 7 ao 11. Ele deve ser exercido por meio da oração, por meio do amor, por meio da hospitalidade e por meio também do exercício dos dons que Deus distribui à igreja. Diante dessa questão, um resumo das nossas aplicações aqui, eu quero expor para vocês. Ore com e pelos seus irmãos. Hoje não podemos orar presencialmente juntos, mas podemos orar uns pelos outros. Ame seu irmão. Nós destacamos a questão do perdão, né? Uma das manifestações do amor é o perdão que nós oferecemos a quem nos ofende. Cuide de seus irmãos. Aquilo que está por trás da hospitalidade, né? O cuidado com o irmão, com aqueles que precisam. De todas as pessoas, né? Mas eu destaquei aqui a questão dos irmãos fraternais, né? Dos irmãos da comunidade, porque em tempos difíceis há uma tendência da dispersão. Sirva aos seus irmãos com os seus dons. E eu quero terminar essa mensagem citando aqui, com uma citação da oração de Jesus em João capítulo 17, verso 20 e 21, que diz o seguinte: Jesus está orando pelos seus discípulos e ele diz: não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. E peço que todos sejam um, e assim como tu, meu Pai, estás unido comigo, e eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A vontade de Deus é que sejamos um em Cristo Jesus. Nesses tempos de pandemia, talvez uma das maneiras mais fáceis de perceber o compromisso de um crente com a sua comunidade local é se esse crente está acompanhando as mensagens de seu líder local. Sabemos que existem vários pastores estudiosos, né, os quais poderíamos ver e podemos ver em outras ocasiões. Mas no momento em que a sua igreja estiver transmitindo uma mensagem, pare tudo que você estiver fazendo e dê honra a esses líderes locais. Isso é digno diante de Deus, isso é até mesmo um exemplo para os nossos filhos e assim para outras pessoas também. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar pedindo a bênção de Deus, que o Senhor ajude-nos a assimilar melhor estas palavras de Pedro, inspiradas por Deus. Ó Senhor amado, nós nos colocamos diante do Senhor em oração, agradecendo a Ti, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de, mais uma vez, aproveitarmos a escola dominical. Embora distantes, ó Deus, estamos unidos em um só propósito. Pedimos que o Senhor, através do Teu Espírito, venha avivar essas verdades nos corações dos Teus filhos. Pedimos que o Senhor permita que voltemos a congregar nos próximos dias, ó Pai, possamos, de acordo com as normas necessárias, com segurança à saúde, nos reunir presencialmente para a glória do Teu santo nome. É o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus Cristo, a quem seja o louvor e honra para todos sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida.